Fala galerinha ligada no Sou Mais Bahia, Vitão na área, o pai tá aqui, tá on para poder trazer todas as informações sobre o Esquadrão para você nessa segunda-feira. Esse é seu primeiro vídeo do Plantão Tricolor e se você chegou até aqui você já sabe, você já é de casa. É simples, rápido e fácil. Compartilhe, comente, mande para todos os amigos e familiares tricolores para ajudar a propagar não só o nome do Esporte Clube Bahia, mas como também o do Sou Mais Bahia, né? E se você ainda deve estar se perguntando, mas cadê Matheus? Uma hora dessa ele está dormindo, já deve estar começando a se aquietar ali para poder voltar para Salvador, né? E aí ele foi gravar o vlog lá em Fortaleza, enfim, foi curtir também um pouquinho, relaxar um pouquinho, porque esse Bahia realmente tem deixado a gente com dor de cabeça. Mas se você ainda não viu o vlog que foi produzido diretamente lá de Fortaleza, no Castelão, assista, vou deixar aqui o link nos comentários, e aí vocês vão poder prestigiar também o nosso vlog, beleza? Vamos lá, né, galera? Vamos começar nosso plantão tricolor com um quadro um pouco diferente, né? Uma temática um pouco diferente. Vou trazer uma curiosidade para você. E aí você deve me perguntar, pô, Vitão, em meio a esse caos você vai trazer curiosidade para mim? Sim, porque eu considero que esse tipo de tema, esse tipo de assunto nos aproxima um pouco mais do clube, né? Nos faz relembrar momentos históricos, fatos, né, inusitados, curiosidades, e eu acho que, de certa forma, nesse momento que a gente tem vivido de distanciamento do clube, né, muito por conta de quem está gerindo, né, esse tipo de coisa que a gente promove aqui aproxima um pouco mais as pessoas e deixa elas um pouco mais relaxadas, até para poder acompanhar as outras notícias, enfim. Né? Se você gostou, você já sabe. Você deixa seu like, seu comentário aí eu vou saber, vou ter um termômetro do que você achou dessa minha iniciativa, né? Dessa nossa iniciativa aqui no Sou Mais Bahia. E essa curiosidade fica por conta do técnico do Atlético Mineiro. E você me pergunta, o que tem a ver Atlético Mineiro com Bahia? Tem tudo a ver, nesse caso, porque o El Turco Mohamed, sim, o técnico do Atlético Mineiro, foi campeão ontem, né, pela Supercopa jogando contra o Flamengo. Eu não assisti esse jogo, mas me disseram que foi bem emocionante, né, nas disputas de pênaltis, alternados, enfim. O Flamengo, por diversas vezes, teve a oportunidade de sair na frente, não conseguiu e o Atlético Mineiro acabou sendo campeão da competição. E o El Turco Mohamed é o segundo estrangeiro que joga apenas uma única partida e que é campeão de uma competição nacional. O primeiro, como a gente sabe, o Bahia é pioneiro em tudo, aconteceu no torneio nacional aqui no Brasil, né, que é a Taça do Brasil, que sagrou o Bahia o primeiro campeão brasileiro. Então, lá, o Carlos Volante, que foi o comandante, ele foi responsável por ser o primeiro técnico estrangeiro a jogar apenas uma única partida por uma competição nacional aqui no Brasil e ser campeão nessa única partida. Então é uma curiosidade e aí, pô, eu achei isso interessante, muita gente marcou a gente, vou deixar a foto aqui para vocês verem, né, tanto para ilustrar quem é o El Turco Mohamed e quanto o Carlos Volante, para que vocês entendam quem são, né? Inclusive a camisa bonita, assim, eu acho que é uma camisa do Bahia, se eu não me engano, uma camisa preta, né? Não sei se era uma camisa da época do Bahia, enfim, eu pesquiso sobre camisas, mas especificamente essa eu não me lembro. Mas enfim, fica aí uma segunda curiosidade, né? Se você gostou, você já sabe. Deixa nos seus comentários, se não gostou também, fica à vontade, comente aí pra gente poder trazer mais temas nesse sentido, beleza? Vamos lá, né? E a segunda notícia aqui do nosso plantão tricolor, voltando para nossa realidade, trata-se da fala de Pedro Henrique, que repercutiu aí nas redes sociais, né? Numa entrevista que Emílio Pinto o questionou sobre as dificuldades do Bahia e tudo mais, o que vem, né, cercado o Bahia aí, que a gente já conhece muito bem, né, a gestão que tem deixado a desejar, que tem afastado de certa forma os torcedores, e Pedro Henrique também tratou de deixar, né, o depoimento dele, a visão dele acerca do que pode ser feito, não só para identificar os erros, mas também para arranjar alternativas para poder solucionar esses erros que tem no esquadrão. E aí abre aspas, né, vocês vão poder ver aqui do lado, né, o tweet do próprio Pedro Henrique, no qual ele fala o seguinte: mais importante que apontar culpados é identificar o erro e corrigi-los, né? Fecha as aspas. E ele diz: precisamos acabar com esse péssimo hábito de tornar inimigo quem traz uma ponderação ou crítica, desde que construtiva. Criticar e propor alternativas para aprimoramento não é ataque, mas sim tentativa de contribuição. Então, nesse momento em que o Bahia está passando por dificuldades, muitas pessoas têm aparecido para poder falar sobre o Bahia, né? Apareceu alguns ex-campeões, né? E aí eu posso citar aqui Bobô, né, Ronaldo, enfim, o próprio Pedro Henrique, que também já foi vice-presidente aqui no Bahia, também participou, né, desse debate de maneira aberta, de maneira tranquila, sempre tentando apontar, né, algumas alternativas e identificar os culpados também, né? A gente sabe, né, o Bahia está num momento muito conturbado de maneira política, futebolisticamente falando, administrativamente falando, né, financeiramente falando, e muitas pessoas têm surgido,
né, aproveitando a circunstância para poder, né, de fato, trazer à tona algumas situações e reflexões para a torcida, e outros com a ambição de querer, quem sabe no futuro, né, oficializarem a sua candidatura à presidência do Sport Clube Bahia. Então tem surgido alguns nomes, né, e o questionamento é esse. Eu vou deixar com vocês um trechinho para que vocês entendam qual foi o questionamento e o que o Pedro Henriques falou, né? Tem um trechinho que exemplifica muito bem o que ele diz nessa fala do Instagram, na postagem que ele deixou. Então espero que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões, beleza? Nesse momento, a torcida não gostou do rebaixamento, claro que é ruim, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Mas você acha que tem um culpado nessa história, na sua visão? Olha, um rebaixamento, ele costuma ser o resultado de uma série de equívocos, né? É muito fácil para quem está de fora eleger um culpado. Isso é uma prática muito comum no futebol, né? Eu acho que o mais importante do que eleger uma pessoa para ser o bode expiatório, o culpado principal, é a gente identificar os erros que foram cometidos e consertar, né? E o que me preocupa é que, na minha visão, há erros evidentes que ainda não foram consertados, né? Eu acho que o Bahia precisa rever a forma de sua gestão, no futebol e fora do futebol também, para se tornar mais eficiente. O Bahia tem se tornado um clube pouco eficiente nos últimos tempos, e isso vem dando mostras nos mais variados aspectos, e mais evidentemente com o rebaixamento, né? Então eu acho que mais importante do que a gente ficar aqui querendo culpar alguém ou fazer movimentos de ódio, que hoje está uma coisa muito chata e comum, infelizmente, é a gente tentar de fato entender o que aconteceu de errado e consertar, porque só ter autocrítica, eu tenho um amigo que dizia, autocrítica pura não leva a lugar nenhum, tem que ter ação, tem que ter mudança, né? E é isso que a gente espera que aconteça. Bem, e para a terceira notícia desse dia, a gente vai falar sobre contratações. Afinal de contas, todo mundo gosta de contratação. Nós, torcedores, amamos. A gente fica aí, né, de olho no mercado o tempo todo tentando propor para o Bahia alguma coisa, né? E a gente sabe que tem muitos nomes interessantes, mas é importante a gente saber que o mercado está um pouco difícil de fato. E sobretudo para o Bahia, que não tem grana, né? E que está sem criatividade, sobretudo sem um gerente de futebol até hoje. É inacreditável, mas o Bahia não tem alguém que esteja à frente do seu futebol, né? Dizem que é o Dade, dizem que é Dado, dizem que é Belitani. O certo mesmo é que as contratações que até agora que chegaram, poucas delas renderam, né? E eu acho até que é cedo para poder dizer isso, mas realmente algumas deixaram a gente muito com o pé atrás. Enfim, eu sou do tipo de pessoa que torço para que o jogador, a partir do momento que veste a camisa do esquadrão, eu vou torcer para que ele desempenhe o melhor futebol, né? Afinal de contas, a gente não quer perder dinheiro e também não quer perder tempo com um jogador que não tem as características que vêm ajudar a gente nos nossos objetivos, né? E aí eu vou falar de dois nomes. O primeiro é Caio Dantas, todo mundo já conhece, uma apuração de Bara Bahia do canal, né, Bara Bahia, nosso amigo Bara, né, Rodrigo Bara, que ele trouxe à tona a informação de que Caio Dantas estaria sendo monitorado pelo Bahia, ele que está no Água Santa, já teve passagens por Náutico, inclusive pelo Sampaio Corrêa, que é o nosso próximo adversário na quinta-feira, né? A gente vai falar sobre isso aqui também, mas é um atacante que é artilheiro, é matador, de repente ele vem para ser banco para Rodallega, né? Rodallega que também não tem a sua situação definida, mas é um nome interessante, né? O que pode empacar um pouco aí, né, essa negociação é a questão de ter uma compensação financeira, de ter cláusulas de compra, enfim, desse tipo de coisa que todo mundo já conhece, que é do mundo do futebol, né? E a gente fica aí sem saber se o Caio Dantas vai ser, né, atleta do Bahia, por conta dessas diversas pedras no caminho, podemos dizer assim, né? O Bahia que não teve 300 mil para manter aí aqui o Raí Soares, né, que todo mundo queria. Imagine como é que vai ser essa situação, né? Isso fica essa pulga atrás da orelha do torcedor. Outro nome que também já foi especulado, esteve aqui, todo mundo viu, né? Trata-se de Dudu, né, que joga no Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo. Esse também teria essa dificuldade. Ele é um jovem atleta, né, atacante também. O Bahia estaria interessado, estaria monitorando um atleta, né, mas as conversas a gente não sabe em que pé estão, novamente, porque a gente não tem diretor de futebol, as coisas acabam ficando mais difíceis, né? E tem a questão boa e velha da compensação financeira, né? Dessa questão de cláusulas de renovação, de empréstimo, de compra, opção de compra, enfim. O Bahia tem ido ao mercado com muita dificuldade, com muito cuidado, né? E sobretudo porque a gente sabe que já foi dito, e eu acho que vai ficar claro para o torcedor, que dificilmente virão nomes ainda para atuarem na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. De repente será algo a médio e longo prazo, eu vou dizer longo prazo porque o Campeonato Brasileiro da Série B ainda tende a demorar um pouquinho para começar, e eu acho que as contratações que virão para essa competição. Então esses são os nomes que estão aí no radar tricolor, né? Já saíram aqui no canal, foram apurações de outros portais, de outros canais, mas que a gente traz aqui como compilado para deixar você muito bem informado.
E aí, a última notícia aqui é sobre o Sampaio Corrêa, né? Como vocês sabem, o Bahia aí estaria com a corda no pescoço, tendo que correr atrás para poder se classificar, tá entre os 4 ali dentro do seu grupo, né? Graças a Deus, os jogos de hoje contribuíram demais para o Bahia, na verdade, os jogos de ontem contribuíram demais para o Bahia, né, conseguir se manter ali naquela posição que é confortável e depender somente dele, né? Vai enfrentar um Sampaio Corrêa, é uma final. Na verdade, a gente brinca porque talvez desde o segundo turno de 2019 a gente vem falando que o Bahia vem percorrendo várias finais. E não é nenhuma mentira, né? De certa forma é até engraçado, para não ser trágico, né, essa situação. Mas o Bahia vai enfrentar às 9h30 da quinta-feira o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste e precisa ganhar, né? Para esse jogo nós teremos o decreto mantido, né, de 1.500 pessoas. O check-in ainda não foi liberado, provavelmente deve ser liberado ali na terça, quarta-feira, né, levando em consideração os trâmites que a gente já conhece aí de 48 horas, enfim. Né, fique ligado porque a qualquer momento pode surgir aqui no Sou Mais Bahia a informação para que você possa ir fazer seu check-in, se você é sócio, acesso garantido, para poder ir para o jogo. Né? Mas para esse jogo a gente pode falar que a gente conta com a volta de Luiz Otávio, a zaga do Bahia, né? Ele que tinha sido expulso na penúltima partida, né? Na partida anterior à partida do Fortaleza, tinha sido expulso, enfim, evitou aquele gol ali, mas acabou não dando muito certo, né? Afinal de contas o resultado não foi muito bom. Mas ele volta e volta a dar alguma segurança para a zaga do Bahia, né? Até porque muitos torcedores não gostaram muito da dupla de zaga Henrique e Ignácio. Enfim, muita gente falou que Henrique ainda está precisando de ritmo, que Ignácio sozinho de repente não performa tão bem ao lado de um zagueiro um pouco mais experiente. Então teremos a volta dele e quem sabe se Guto, né, na cabeça dele vai permanecer com a mesma equipe, se vai inventar alguma outra coisa, né? Certo mesmo é que a gente não tem um time pra gente chamar de nosso. Hoje é muito difícil escalar o time do Bahia e talvez essa seja a grande dificuldade, né? Guto já apareceu em diversas ocasiões e diversas coletivas dizendo que ele está próximo de encontrar esse time ideal do Bahia, né? Coisa que a gente ainda está muito longe. Se ele está bem próximo, a gente está muito longe disso. Mas enfim, né, espero que vocês tenham gostado desse plantão tricolor. Foi um plantão tricolor diferente, um pouco mais light no seu início, né, mas que sobretudo você tenha ficado muito bem informado, que tenha gostado da minha apresentação, né, desse apresentador top que vos fala aqui e que você acompanhe os nossos próximos 2 vídeos. Teremos vídeos 12 horas e às 18 horas e quem sabe uma live, né? A gente está vendo aí se a gente faz alguma coisa em conjunto com Marinho do canal do Pulco, né? Nosso amigo, nosso irmão, para fazer um Barba Cabelo e Pulco conjunto lá no SMB Lives. Então fique ligado, né? Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?